quem precisa, polícia pra quem precisa de polícia, polícia, polícia. Olhem o que eu encontrei num alfarrabista, num sebo. Na verdade, eu já conhecia o Laerte em 1992, que é de quando é esta revista. Conhecia o Laerte, que agora é a Laerte, mas na época era o Laerte. E eu conheci no alfarrabista, nas escadinhas do Duque, em Lisboa, agora na glamourosa Lisboa, que está em confinamento e recolhimento obrigatório. Um grande axé para Portugal. E daí eu conheci Chiclete com Banana, o Glauco, o Angeli e o Laerte. Há um tempo atrás eu fui numa exposição na Avenida Paulista, no Itaú Cultural, creio. Numa exposição da obra do Laerte, da Laerte, de Laerte, porque é antes e depois dela se tornar mulher. E eu sou fã do trabalho da Laerte e do Laerte. Mas ao ler aqui Os Piratas do Tietê, não é? O Tietê, para quem não sabe, né? Quem não está aqui no Brasil, o Tietê é um rio que passa São Paulo, estado de São Paulo e outros lugares, não é? Do estado de São Paulo. Não sei onde é que nasce e onde é que desagua. Talvez desague no Oceano Atlântico, né? E daí eu estava lendo aqui o Darling Diary, que é uma menina, não é? Que eu vou ler só a tirinha dela, que é assim, ó, aqui. É uma história assim, não é só uma tirinha, são várias, é uma história. De casa para a escola, da escola para o clube, do clube para a aeróbica, da aeróbica para o shopping, do shopping. Puxa! E daí ela fala para o motorista, assim, dentro do carro do motorista, não é? Porque só no Brasil é que tem motorista e em outros lugares, não é? Não é assim tão normal. Bom, enfim. Puxa, eu podia bolar uma coisa assim, bem bacana, para fazer bem diferente. E aí ela olha no jornal e vê um anúncio de prostituição infantil em Belém do Pará. E daí ela corre e ela é desvirgindada, não é? Por um cara lá, fazendeiro, que não quer pagar para ela. E daí ela chama o papai e o papai vem de helicóptero e exerce poder sobre esse fazendeiro. Eu não sei se eu falei já no vídeo que quando eu fui visitar essa exposição da Laerte, foi no último dia da exposição. Então ela estava dando uma entrevista. E assim, eu admiro de coração o trabalho dela e a postura, né? E também assisti a um depoimento dela num documentário que é O Riso dos Outros, realizado pelo Pedro Arantes, está disponível no Google, e que vai se desconstruindo o que é essa questão do humor. E de facto, esta história, ela subscreve o culto ao estupro. Assim, fica assim uma coisa duvidosa. Eu fiquei na dúvida, assim, porque eu gosto, acho graça as coisas, ainda tenho aqui outro que eu trouxe desse sebo, Os Piratas do Tietê, e ainda trouxe outro do sebo do Angeli Rebordosa. Depois falaremos num outro vídeo. E daí do Pedro Arantes, no documentário do Pedro Arantes, assim, a Laerte é super correta e eu fui pesquisar no Google e ela, de facto, ela assume que nesta época, não é, que era de chiclete com banana, ela tinha ela que era ele, teve algumas posturas com as suas ex-companheiras, não violência doméstica, não violência física, mas por palavras, não é, machistas, e que ele fez algumas vezes humor em cima do machismo, não é? Isto é machista, super, mais do que machista, é uma ode, ou seja, é desconsiderar a gravidade que é a prostituição infantil e esse patriarcado, não é? Ela é a menina, como é que fala aqui? É Patricinha, né? Na minha terra é Betinha, a Beta, não é? A Beta, a Kek, a menininha, não é? A copinho de leite.
que, que se cansa da vida de privilégio e vai para Belém do Pará para se dedicar à prostituição e quando não é paga chama o papai que vem de helicóptero e dá uma lição no fazendeiro. Isso é patriarcal. E acho muito, para mim, é honesto e sim, tem que achar. Também temos que achar, não é? Quando o nosso achar ele está fundamentado em factos, em reflexão. Não é só o achar por achar, sem estar sustentado sobre nada. E daí nesse filme, para finalizar, do Pedro Arantes, né, que eu aconselho vivamente a assistirem, que é essa questão do que nos rimos quando nos rimos, né? Que é muito fácil, ou seja, a gente se ri porque passa a mão no guarda ou a gente se ri porque passa a mão no mendigo? Porque quando a gente passa a mão no guarda ou no policial, a gente está se colocando em risco. Quando a gente passa a mão no mendigo, a gente não se está realmente, só está subscrevendo uma opressão que essa pessoa, esse ser humano, porque vamos combinar que o mendigo é um ser humano, né? E que por trás desse mendigo tem uma história, e às vezes uma história que nos pode surpreender profundamente, uma pessoa que foi um empresário que faliu, ou que falou-se por a vida que estava vivendo, ou porque morreu alguém, ou seja, nós temos esse olhar de compaixão, de empatia e de não estigmatizar as pessoas e não as tratá-las como nada, nem é como ratos, é como nada, né? Então, nesse documentário fala exatamente essa questão de... Eu critica muito o stand-up comedy, né? E fala dessa questão do... Se a gente, quando está fazendo humor, nós estamos subscrevendo a desigualdade e no final se fala assim, pô, se os negros, se as mulheres, se os gays, os homossexuais, as travestis, né? As travestis, as transexuais, se já sofrem tanto preconceito, no caso eu estou acrescentando, porque eles falam os negros e as mulheres, para que ainda meter o pau nessas pessoas? Ainda dar mais bum bum bum, subscrever essa estigmatização e essa agressividade. Então, é assim, a questão da liberdade de expressão, ai, eu estou dando a minha opinião, a minha liberdade de expressão, em que ela se sustenta? É liberdade de expressão só para ver, medir forças quem tem razão, para achincalhar o outro gratuitamente, ou para abanar o autoritarismo, né? E aquilo que nos oprime. E se eu estou rindo para... É assim, o riso ele tanto pode ser libertador como aprisionante, subscrevendo já autoritarismos e opressões que elas já estão aí e muitas vezes a gente nem se questiona. E para finalizar, tinha um single, não é, de vinil, que eu em criança escutava muito e para mim eu achava inocente, que era o Parafuso em Lisboa, que é um branco retornado português, que é o Romão Félix, que faz humor que é como se fosse um moçambicano negro, chegando em Portugal, chegando em Lisboa, e zoando, mas assim, para mim aquilo era inocente. E, e uma vez eu fui apresentar isso para um senhor angolano negro, já de uma certa idade, e ele não gostou nada, e eu na época não entendi, eu assim, nossa, o que aconteceu aqui? E mais tarde, agora também pesquisando assim sobre o humor, né? Porque eu também trabalho com humor há muitos anos, como palhaça, assim, era um humor racista, porque é falar que o negro, infantilizar o negro, ou seja, ali não havia um discurso racista, mas está algo que está latente, né? Então a gente ter atenção a isso. Para mim era inocente. Ainda hoje eu ouço assim, cara, mas espera aí, onde é que está o racismo? Mas está o racismo. Porque é o negro que fala mal, que provinciano, que vem lá do mato, né? Então nós temos... sermos mais libertários nesses aspectos, não é, da vida, não é? Um grande beijo. Eu comecei a cantar os Titãs, né? Polícia para quem precisa. E assim, de facto, existem determinados humores que eles subscrevem, às vezes sem essa intenção, mas subscrevem o que que já é ilícito ou que deveria ser ilícito, né? Um grande beijo e boas entradas 2021 com muita reflexão e muita energia vital.